Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com certeza, cada dia vocês estarão melhores. Como todos nós que nos dispusermos a praticar esse curso, a cada dia a gente se sente melhor, mais feliz, mais grato. Então eu pergunto todos os dias para vocês aqui, mas eu tenho certeza que assim como acontece comigo e com os estudantes que eu conheço, tá acontecendo a mudança com vocês também. É uma mudança que não é perceptível a nível cognitivo, intelectual. É algo que a gente simplesmente acorda e diz: não sei como isso mudou, mas mudou. Isso é tão lindo quando a gente começa a ver acontecendo. Mas então vamos lá, pessoal. A lição 33 de hoje. Vamos dizer assim que eu vejo. A gente vê em cada passagem. A gente vê em cada passagem, em cada capítulo, às vezes em cada frase do livro-texto, a gente vê em cada lição, a gente quer dizer a mesma coisa. A gente quer dizer assim, minha nossa, mas o curso tá inteiro aqui nisso aqui. E isso é totalmente planejado, estrategicamente planejado por Jesus. Porque o todo tá em cada parte. Cada parte tá o todo, assim como a gente. Então, muitas vezes a gente vai se dar conta. Não é que quando a gente não se dá conta não tá acontecendo, mas quando a gente se dá conta é tão bonito de ver que toda a ideia de um curso em milagre está num pedaço só e que se a gente realmente entendesse aquilo não seria necessário 365 exercícios, não seria necessário um livro desse tamanho. Então Jesus repete a mesma coisa com palavras diferentes. Sabe aquele negócio de água mole em pedra dura? Eu acho que é mais ou menos assim. Então, prestem atenção nisso, nessa lição de hoje. Ela é o cerne de um curso em milagres. Porque foi exatamente com essa intenção que a Ellen Schuckman e o Bill, foi nesse lugar que eles entraram, que colocou eles em disponibilidade para receber um curso em milagres. Que foi dar um basta, desistir do conflito e dizer que, e sentir e pensar que tinha que ter um outro jeito de viver, que não aquele conflito diário, que eles tinham muitos conflitos de relacionamento, né? Eu peço que vocês busquem aqui no YouTube o documentário. Eu vou deixar o link nos comentários aqui do documentário de um curso em milagres para vocês entenderem, quem não sabe ainda, a história de um curso em milagres, como que veio a surgir. Mas a Ellen Schuckman, que é a escriba de um curso em milagres, e o Bill, que era o colega dela de trabalho, os dois trabalhavam num hospital na área de psicologia de uma grande universidade nos Estados Unidos. E eles viviam totalmente com os dois pés cravados nesse mundo ilusório aqui, na Matrix, nesse mundo aqui que a gente fez. Então tinha muitos conflitos de relacionamento, até que um dia o Bill, que era o chefe da Ellen na época, disse que eles precisavam mudar aquilo, que não era mais possível continuar com aqueles conflitos diários entre eles, entre a equipe. E a Ellen se dispôs a achar esse outro jeito.
Então, a lição de hoje, Jesus introduz que existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. Lembra que a gente vinha fazendo as lições que o externo e o interno é a mesma coisa? E a gente treinava a lição com as imagens que a gente via de olhos abertos e depois treinava com as imagens internas quando a gente fechava os olhos. Então, ele está dizendo que a gente pode mudar a percepção do mundo olhando de maneira diferente para as imagens lá fora e para as imagens dentro também. Então vamos logo para o desenrolar do Ken, que diz: podemos mudar a percepção porque existe algo dentro de nossas mentes ao qual podemos ir para uma mudança significativa, que é a nossa mente certa. Sabe, uma percepção que eu tenho assim é a seguinte: a nossa mente certa, que é quem a gente é de verdade, ela sempre esteve à nossa disposição, ela sempre está à nossa disposição para nos acordar. A meta dela é nos acordar. Mas a gente precisa estar naquele espaço de disponibilidade de querer acordar. Porque a gente não quer desistir desse mundo, a gente não quer desistir do especialismo. Porque senão esse mundo já tinha se desfeito, já tinha desaparecido. Mas a nossa mente certa tá lá. Que é o Espírito Santo, né, gente? Tá lá, a meta dela é nos acordar, é ela que nos chamou. E ela pegou um espacinho de disponibilidade, um pedacinho de disponibilidade nossa para ouvir ela. Então a gente ouviu o chamado. Mas ela chama todos os fragmentos. Só que não são todos os fragmentos que escolhem ouvir. Tem essa passagem num Curso em Milagres. Todos são chamados, mas ainda não são todos que estão escolhendo ouvir. Mas vai chegar um momento que todos vão escolher ouvir. Na verdade, já chegou esse momento. Então, esse algo, que é essa parte da nossa mente que escolheu ouvir o chamado, e por isso que a gente está aqui estudando um Curso em Milagres, esse algo é o tomador de decisões. O único aspecto do nosso sonho no qual encontramos uma escolha verdadeira. Não são as nossas percepções externas que têm que ser modificadas, mas a percepção interna sobre nós mesmos. E o aspecto que faz a gente estar num sono mais profundo, ou num sono mais de sono leve, vamos dizer assim, é a percepção que temos de nós mesmos. Quanta distância tem entre o que a gente é e o que a gente acredita que a gente é. Então ele diz, não são as nossas percepções externas que têm que ser modificadas, mas a percepção interna sobre nós mesmos. Somos crianças de Deus ou do ego. Nossa realidade é a unicidade imutável de Cristo, ou a individualidade mutável da separação. A gente não pode ser as duas coisas.
Ou a gente acredita que é uma coisa, ou a gente acredita que é outra. Nosso professor é o Espírito Santo ou é o ego? Em outras palavras, esse outro modo de olhar para o mundo começa em nossas mentes, com nossa escolha sobre através de quais olhos vamos ver. Visão ou julgamento. E Jesus já começa dizendo pra gente como é que a gente tem que praticar essa lição hoje. 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações da manhã e da noite. Durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quantas achares confortável. Embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. Examina as tuas percepções interiores e exteriores, alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca. Apenas olha casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti e em seguida fecha os olhos. Examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego enquanto repetes a ideia durante o dia. Isso me faz eu lembrar de um texto que eu li, que eu não sei nem o autor, que ele diz que, na verdade, a gente não vai a lugar algum, né? A gente viaja, a gente se desloca de um lugar para outro. A gente não está realmente indo para lugar algum, porque nós não somos o corpo, né? O corpo é uma imagem. Nós mesmos não vamos a lugar algum. A gente é o todo, a gente está no todo. A gente está em todo lugar. Então, a gente faz esse exercício tanto de olhos abertos como de olhos fechados, porque aonde for a nossa mente, é lá que a gente está de verdade. Então, quando a gente está com muita saudade de alguém que está longe, ou que parece que estamos separados porque essa pessoa já deixou o corpo, basta fechar os olhos e sentir essa pessoa. É uma paz, porque é um encontro que realmente nos une. Só as mentes podem ser unidas, os corpos não. Os corpos não se unem. Jesus faz aqui o que já vimos antes. Ele pega um tema arrasador, mas não o discute muito na lição atual, porque vai citá-lo novamente depois. Portanto, eu não sou vítima do mundo que vejo, é um pensamento pesado, mas é tratado brevemente na lição. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Também não é discutido muito na lição em si, mas a ideia retorna depois também. Ele vai dando umas pinceladinhas para ficar aquilo, né? Aquele contato, aquele primeiro contato com a primeira ideia, aquele primeiro contato com a ideia, mas não discute muito naquilo ali, só, né? Que é para dar um start. E aí depois ele volta se aprofundando. E novamente aqui Jesus simplesmente introduz o pensamento de que existe outro modo de olhar para o mundo.
e depois se focaliza na similaridade dos nossos pensamentos internos e do mundo que percebemos do lado de fora. Essa verdade é a fundação para o outro modo de olhar para o mundo. Esse Jesus é um danadinho. Deixe-me chamar, o Ken tá falando. Deixe-me chamar sua atenção para outro tema significativo que é trazido à tona nos parágrafos seguintes. E aparece de novo e de novo nessas lições. Aplicando o pensamento do dia durante o dia todo, sempre que nos tornarmos conscientes de angústia. Os períodos mais curtos de exercícios devem ser tão frequentes quanto possível. Aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente quando surgir qualquer situação que possa te tentar e perturbar-te. Para essas aplicações, dize: existe um outro modo de olhar para isso. Deu medo. Existe um outro modo de olhar para isso. Deu raiva. Existe um outro modo de olhar para isso. Ciúme, mágoa. Existe um outro modo de olhar para isso. Ansiedade, não importa. Tudo que trouxer angústia. Treine. Lembra-te de aplicar a ideia de hoje no instante em que estiveres ciente de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar 1 minuto, mais ou menos, para sentar-te em quietude e repetir a ideia várias vezes para ti mesmo. Fechar os olhos provavelmente ajudará nessa forma de aplicação. Esses exercícios são intencionados para serem práticos e úteis. Jesus não está simplesmente nos apresentando um conjunto de princípios metafísicos para dominarmos intelectualmente. A gente já sabe que esse curso não é intelectual, ou pelo menos não deveria ser, né? Ele está nos treinando para ficarmos cada vez mais vigilantes ao atravessarmos o nosso dia. Tão logo ficamos conscientes do sentimento de aflição, transtorno, raiva, medo, culpa, deveríamos ir rapidamente até ele e dizer: ajude-me, Jesus. Ainda que não digamos nada mais, podemos pelo menos reconhecer que existe outro pensamento em nossas mentes, outro professor que poderíamos escolher. Mesmo que não escolhamos esse professor naquele momento, pelo menos saberemos que ele está lá. Ele sempre está lá. A gente pode não ir até ele com o intuito de trocar de professor, mas ele está sempre lá, só esperando. Sempre vai ser uma escolha nossa. O ponto é que você se torne mais acostumado a reconhecer que se você se sentir separado de algo ou de alguém, saberá que esse sentimento está vindo do seu ego. Você não tem que ir mais longe. O ego adora ser indulgente com pensamentos de vitimação, justificando-os e reforçando-os, encontrando aliados que vão concordar com suas percepções equivocadas. Tão logo um sentimento de vitimação vier, tente pensar na lição.
há um outro modo de olhar para isso. Seja qual for a lição do dia para você, realmente não importa qual delas, pois seu conteúdo é o mesmo. O que a gente estava falando antes? Se você estiver trabalhando com a lição do dia, logo que possível, depois de perceber que está se sentindo separado ou vitimado, diga: eu posso olhar para isso de modo diferente. Eu posso olhar para isso de modo diferente. Se você não puder fazer nada mais, pelo menos estará mantendo a porta aberta, lembrando a si mesmo de que existe outro sistema de pensamento ou professor que poderia escolher, mas por estar tão amedrontado, iria preferir estar certo e miserável do que errado e feliz. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso se não é bem assim. Seja honesto com você. Se você não tem estado assim, preferindo ser miserável e infeliz, mas está certo sobre qualquer coisa. Já tem aquela frase que as pessoas dizem assim: eu prefiro a paz do que estar certo. Será? Será? Por mais que a gente até deixe passar um conflito, uma situação de discussão, de que a pessoa quer provar a todo custo a teoria dela e você não concorda. Aí você deixa, não discute, deixa pra lá, né? Vira as costas, vai embora. Mas na tua mente o diálogo continua. Como se tu estivesse na frente daquela pessoa lá discutindo, tentando provar a todo custo que o teu ponto de vista tá certo. Fica tagarelando lá, como se estivesse na frente da pessoa, dialogando com a pessoa, discutindo, que onde já se viu o ponto de vista dela, que ela tá totalmente errada, que o certo é você. E o conflito tá lá. Não importa onde você vá, porque você é mente. E o conflito tá na mente. Não importa se você virou as costas e deixou a pessoa para trás. Desistiu daquele relacionamento ou qualquer coisa assim. Porque onde tu for, a tua mente vai junto. Você é a mente, né? No entanto, você está sendo honesto. Eu vejo que eu corto os vídeos assim, eu tô falando, comentando alguma coisa, rindo, e aí do nada eu saio lendo de novo. Então vamos respirar. No entanto, você está sendo honesto sobre o que está acontecendo. Uma parte imensamente útil de aprender a perdoar. A próxima lição continua com esta linha de pensamento. Nossa, gente, terminamos a lição 33. Rapidinho. Mas é isso. O treino é esse hoje. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Se a gente assim quiser. É bem aquela ideia de um copo meio cheio, um copo meio vazio, sabe? Que tudo depende da percepção. Aí tem uns quadrinhos, uns memes assim que aparecem um temporal assim, ou uma... Temporal não.
É alguém nadando, né, de costas, aproveitando a maré, e o outro lá desesperado, se afogando. Tudo é percepção. Só que a gente tem que ter um cuidado para que a gente não fique pulando de uma percepção a outra do ego. A gente tem que aproveitar aqui para mudar a percepção do ego para a percepção verdadeira, quando a gente se permite olhar tudo com o olhar do Espírito Santo. E na prática o que acontece é assim, é a gente ficar vigilante, porque todos os pensamentos e todas as cenas que trouxerem aflição, que trouxerem tristeza, mágoa, raiva, ciúme, inveja, medo, a gente ficar vigilante e realmente pedir: Jesus, eu não quero mais sentir isso, eu desisto de sofrer. Eu quero ser feliz, independente do que pareça estar acontecendo lá fora. Então, me ajude. Troque esse pensamento, troque esse meu pensamento, esse pensamento do ego, pelos teus pensamentos. Mas é uma entrega honesta, sincera, entende? Quando você realmente desistiu daquilo, porque você tem certeza que o que você quer sentir é alegria. Você não quer mais sentir tristeza e todas aquelas aflições, então você realmente quer trocar, você quer ser feliz, realmente ser feliz, sabe? É tão bom, gente, é tão bom, sabe? Tudo o resto é a cereja do bolo, mas o estado de espírito de tu tá alegre, independente se tá sol, se tá chuva, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem relacionamento, se não tem relacionamento. É um estado de espírito, é um estado de ser tão feliz que qualquer coisa que chegue é só acrescenta. Sabe, como se você tivesse já com o bolo pronto, com um bolo maravilhoso, aquele teu bolo preferido. E aí você vai lá e coloca, sei lá o que você gosta aí, passas, tem gente que odeia passas, mas gotas de chocolate, sabe? Se tiver gota de chocolate, beleza. Se não tiver gota de chocolate, caramba, tu tá com o teu bolo preferido ali. Então, eu tava refletindo ontem assim, sabe? Como é bom sentir essa paz e essa alegria. É uma liberação, é uma libertação de não precisar de nada. E esse é o nosso verdadeiro estado. A gente está sonhando e dando realidade para o pesadelo. O pesadelo não é real. Ele é uma mentira. Ele não é o que a gente é. O que a gente é sempre alegria. É sempre alegria. Sabe? E também não é aquele estado de euforia. Porque a euforia também traz ansiedade. E esse estado também não é real. Não é verdadeiro. O estado de alegria e de contentamento real, verdadeiro, que é quem a gente é, que é o nosso verdadeiro ser, ele traz paz. A sensação de que tu não precisa de nada. A liberdade, a liberação de sentir que tu não precisa de nada. Se chegar mais alguma coisa, se chegar as gotinhas de chocolate, é a cereja do bolo. Mas com ela ou sem ela, não faz diferença.
Então, existe um outro modo de olhar para o mundo, olhar para tudo. E aproveitando aqui que a gente tem mais um tempinho, tá tudo na gente confiar, de verdade. Confiar no Espírito Santo, confiar em Jesus, confiar nesse novo professor. Porque se a gente não confia, tudo a gente questiona, tudo. A gente questiona o bom, porque a gente pensa, ai, será que eu mereço? Ai, quanto tempo vai durar isso? Ai, tá muito bom pra ser verdade. E as cenas que a gente julga não serem boas, a gente fica puto, a gente fica com raiva, a gente fica se sentindo vítima. Mas em nenhum momento a gente para pra pensar assim, ó. Eu não tô vendo tudo. Eu não tô vendo o todo. Eu tô vendo só um pedacinho. E eu não tô confiando que tudo é o Espírito Santo agindo. Se a gente vê tudo como o Espírito Santo agindo, é muito mais fácil da gente acreditar, entender, perceber e vivenciar que existe um outro jeito de olhar para o mundo. Porque você confia, você sabe que é ele que está trabalhando ali. Você realmente entregou, então você sabe que é ele que está trabalhando ali. Então eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, assim, pra vocês entenderem, assim, me veio na cabeça, eu vou compartilhar. A gente planejou aqui uma viagenzinha, hoje é aniversário da minha filha, então estou muito feliz. E a gente planejou uma viagenzinha ali para comemorar o aniversário dela, né? Daí amanhã vai ser feriado, só que sexta-feira não é feriado, né? Mas a gente queria tentar fazer um feriadão. E o pai dela, o pai da minha filha, foi chamado para trabalhar na sexta-feira. Então a gente vai estar viajando. Na sexta ele vai ter que pegar o carro e viajar de volta para ir atender esse cliente. Vai ter que trabalhar. E aí ele tava indignado, né? De ter que sair, deixar a gente na viagem para ele voltar para trabalhar e depois voltar lá para onde a gente vai estar. E eu disse: vai em paz, vai trabalhar em paz. Pensa que tu não tá enxergando todo, tu não tá enxergando tudo, mas que o Espírito Santo tá trabalhando ali. Algo que tu não entende tá acontecendo. Mas se a gente olhar só com os olhos do ego, vai se sentir vitimado, que você precisa pedir demissão, que tu não consegue tirar um descanso, umas férias, porque o chefe não isso, que o chefe não aquilo. Ficar com raiva do cliente, com raiva do chefe, com raiva do mundo. Vai trabalhar com raiva, vai pegar o trânsito com raiva. Mas se você souber que existe um outro jeito de olhar para o mundo e olhar com confiança, olha Deus, olha Espírito Santo, Jesus, gostaria muito de poder ter um feriadão de paz com a minha família, aproveitar com a minha família, curtir a minha família, gostaria muito, se for a tua vontade para mim, se for o melhor para todos os envolvidos, não só para mim, mas para todos os envolvidos na cena. Só o Espírito Santo enxerga o todo, por isso que eu sempre tenho isso, que seja o melhor para todos os envolvidos na cena. E confiar no Espírito Santo. Se acontecer mesmo dele ter que sair lá no meio da nossa
mini fériasinhas de 3 dias, tiver que sair para ir trabalhar, vai com alegria, porque tu confia que é o Espírito Santo que tá agindo ali. Lá na frente eu vou ver. Se tu colocar confiança nisso, tu vai olhar para o mundo todo, em tudo que acontece, de forma diferente. Tá bom? Então é isso, gente. A gente tem que treinar com cada situação do dia. Esse é o treino. A gente tá aqui para treinar. Então, que mais que a gente vai fazer? Que mais que a gente tem para fazer aqui? Nós não temos mais nada para fazer aqui, a não ser treinar. Então aproveita tudo, 24 horas por dia, aproveita todas as cenas para chamar Jesus, o Espírito Santo, para olhar contigo aquela cena e enxergar de outro jeito. Tá bom, meus amores? Hoje à tarde, esse avisinho eu precisava dar para vocês. Hoje à tarde eu vou fazer outra live com a lição 34. Vou deixar no Instagram, vou editar, já vou deixar preparadinho para amanhã de manhã já subir para o YouTube. Então eu não vou estar ao vivo amanhã, porque amanhã eu vou estar na estrada viajando, tá? Então eu não tenho como fazer tudo que eu faço, que é fazer ao vivo, depois editar, tarará, tarará, tá bom? Então, amanhã eu não estarei ao vivo. Então, eu vou ver como que vai ser o andamento dessa viagem aí, mas eu acredito que eu vá conseguir na sexta-feira de manhã fazer a live certinho, sábado também, domingo também, mas vamos ver como vai ser o andar. Vou entregar para o Espírito Santo, vou entregar para Jesus, para como vai se desenrolar esses próximos dias aí. Mas eu prometo para vocês, é um compromisso que eu fiz com o Espírito Santo, comigo mesma e com vocês, de todo dia ter essa lição no Instagram e no YouTube, tá? Certo, meus amores? Fiquem com Deus, treinem bastante e peçam ajuda ao Espírito Santo e a Jesus para que vocês vejam tudo de modo diferente, com um olhar diferente, com o olhar de Cristo, com o olhar de Jesus, com o olhar do Espírito Santo. Como eles olham para a cena. Como eles olham para a cena, é assim que eu quero ver tudo. Fiquem com Deus. Até!